Oi, gente, eu sou a Sophie e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, galera, estaremos falando sobre um dos temas que eu estava mais ansiosa, para trazer aqui no canal para vocês, que é sobre os maiores mistérios de Pig. E como vocês sabem, Pig é um jogo que até hoje tem muitos mistérios que a comunidade nunca conseguiu resolver, muitos deles envolvendo personagens e a história do jogo. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando demais. Então é isso e bora pro vídeo. Primeiro mistério, que acho que é o maior mistério de todo o jogo, o que é a insolência? Bom, até onde o jogo nos permitiu saber, a insolência é um grupo, pode-se dizer, sobrenatural, e seu líder é um ser chamado Tio. E o que o Tio faz é basicamente assim: vamos supor que você é uma pessoa que está sobrevivendo à infecção. Você perdeu uma pessoa muito importante para você e você meio que se culpa por tudo isso que aconteceu, você se culpa também por um monte de outras coisas, enfim, você tá bem mal mentalmente. Então o Tio vai meio que ir lá, falar com você através da sua mente e vai te propor um acordo. Ele vai te dar essa pessoa que você perdeu, mas em troca você vai ter que fazer alguma coisa por ele, que basicamente você meio que vai virar um membro da insolência. E bom, meio que os membros da insolência são basicamente infectados, porém com algumas coisinhas a mais e algumas características que dá para identificar que eles fazem parte da insolência. E bom, as suas principais características são: eles conseguem se teleportar, eles são bem mais altos do que deveriam ser, isso se confirma por causa da Penny, já que ela é uma criança, e ela é bem mais alta na sua versão da insolência, e ela não deveria ser tão alta assim para uma criança, então confirma-se que os membros da insolência ficam mais altos do que eles deveriam após fazer o acordo com o Tio. Outra característica também é que eles possuem algumas partes do corpo corrompidas com essas coisas pretas, essas manchas pretas pelo corpo, E eles também possuem um olho da insolência, que é esse olho aí. E também outra característica bem comum entre eles é que eles possuem uma parte do rosto coberta com essas manchas pretas. Mas é claro que existem alguns membros da insolência que possuem uma consciência, como por exemplo o próprio Tio e o Mr. Stitch. O que aconteceu com o William? Bom, como vocês devem saber, o William é o irmão da Willow. E bom, meio que depois que os pais deles foram presos, a Daisy acabou adotando eles, a Daisy foi pro exército logo em seguida. Aí o William ficou meio chateado e fugiu de casa, provavelmente para ir atrás dela. Só que depois disso, não se sabe o que aconteceu com ele. Existem 3 teorias sobre o que provavelmente aconteceu com ele. Ou ele deve ter morrido, ou ele deve ter sido infectado, ou ele deve estar vivo e sobrevivendo à infecção. Eu acredito que ele tenha sido infectado, até porque ele é uma criança e não sabe se defender, ainda mais em um universo pós-apocalíptico. O que aconteceu com a Zizi no final do capítulo do Distraction? Bom, no capítulo 3 do Book 2, a Zizi acaba sendo infectada. E ela fala pro jogador e pro Pony fugirem, enquanto isso ela vai ganhando tempo e criando uma distração para que o Pony e o jogador consigam fugir da refinaria com segurança. E bom, aí chega um capítulo spin-off que mostra a Zizi passando pelo processo de infecção, passando por alucinações e também tendo que criar uma distração. Tudo isso enquanto ela alucina. E bom, no final do capítulo, meio que o Tio fala com ela, propondo o acordo dele lá, de dar os amigos dela de volta pra ela, as irmãs dela e etc. E bom, meio que a Zizi ia aceitar, porém meio que essa mão aí, preta, que tá puxando ela, acaba impedindo ela de aceitar o acordo e o capítulo acaba sem mais nem menos, sem dar explicação do que aconteceu. Bom, muitas teorias apontam para que essa pessoa que puxou a Zizi e impediu ela de realizar o acordo foi o próprio Mr. Stitch. E aparentemente, pelo que essas teorias falam,
o Mr. Stitch ficou bravo com o tio, porque o tio fez alguma coisa com ele que ele não gostou, e aí meio que ele agora tá conspirando contra o tio. E aí ele impediu a Zizi de realizar um acordo com o tio e virar um membro da Insolência. Qual das irmãs da Bunny é esse bicho aí? Bom, meio que com o lançamento do capítulo Decay foi revelado um pouco sobre a história da Bunny. E aparentemente ela vivia com suas duas irmãs, e aí acabou acontecendo alguma coisa que a Bunny acabou indo embora, acho que para trabalhar com o Mr. P. Pelo que o capítulo Decay dá a entender. E bom, temos essas duas coelhinhas aí que aparentemente são as irmãs da Bunny, né? E tem a Bonette, que é essa daí, e tem essa outra, que eu acredito que seja a Brilla. E caso vocês não saibam, a Brilla é uma personagem que apareceu na fangame, que depois de um tempo acabou meio que se tornando canônica, que é o Pig The Lost Book, que a Brilla é apresentada como a irmã da Bunny, né? Mas pelo que eu vi, essa coisa do The Lost Book meio que ser canônico no universo de Pig meio que foi desconfirmada, vamos dizer assim, meio que não é mais canônico para a história do jogo, mas eu ainda acredito que essa coelha seja a Brilla, galera. E bom, pelo que se sabe, esse coelho que acaba perseguindo a Bunny no capítulo Decay é uma das irmãs dela. Acho que a maioria da comunidade concorda, né, jura de pé junto, que essa personagem aí é a Bonette, galera. Mas eu também acredito que seja a outra irmã da Bunny, né, até porque eu acho que tem mais semelhanças por causa da cor da blusa e etc. Que animal é o Delta? Bom, essa é uma dúvida que muita gente da comunidade tem, não se sabe qual animal que é o Delta, até porque, por ele ser um membro da Insolência, o rosto dele tem uma parte coberta de preto, então não se sabe se ele é preto mesmo ou se isso é só as manchas da Insolência no rosto dele, mas pelo formato do rosto e também a cor dele, eu acredito que ele seja uma topeira que nem a Mimi. Eu acho que ele parece um pouco com uma topeira, mas não sei, galera, um monte de gente ainda tem dúvidas sobre que animal que é o Delta. Quem é a Zumpig? Bom, galera, pelo que se sabe, a Zumpig ela é o paciente zero, ou seja, ela foi o primeiro ser ali no universo de Pig que foi infectado. Só que não se sabe até hoje quem que é a Zumpig, a real identidade dela, né? Mas muitas pessoas acreditam que a Zumpig seja o Vovô Pig, já que ele é um dos personagens que ainda não foram introduzidos na história, ele nunca foi apresentado, né? E acredita-se que ele seja a Zumpig por a Zumpig ser um porco, né? Que nem o Vovô Pig, e ele nunca ter aparecido na história. Mas eu não sei não, galera. Eu acredito que não seja o Vovô Pig e sim outro personagem. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Também existem algumas outras coisas que a comunidade de Pig até hoje fica rachando a cara para conseguir desvendar. Mas enfim, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando demais. E comente aqui as suas teorias sobre esses mistérios de Pig. Então é isso. Tchau, tchau!